A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez, começando mais um EBD em Síntese Podcast, que é um trabalho que é organizado pelo DENEC, e estamos aqui na lição de número 9, uma lição muito importante, e eu não estou aqui sozinho, estou aqui com o professor Jussier e o professor Alan, que vão estar iniciando aqui também, dando as suas considerações, dando um olá para vocês, e esse trabalho é específico para você, que é professor, que quer organizar, desenvolver uma aula com mais qualidade, com mais entendimento, e estamos aqui somando. Eu já queria passar a palavra para o nosso professor Alan, para dar a saudação inicial e dar as suas considerações para essa aula maravilhosa. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor, dizer que é uma alegria poder estar mais uma vez aqui em mais uma edição do nosso EBD em Síntese Podcast, né? Saudar você, professor, você, aluno, como eu costumo dizer, né, professor Jansen José, você amante da Escola Bíblica Dominical, você amante do ensino da Palavra de Deus, dizer que é uma alegria poder estarmos mais uma vez aqui, como disse o professor Jansen, lição de número 9, a doutrina dos apóstolos, né? Temos aí o comentarista, pastor Elias Torralbo, estamos estudando esse trimestre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma vida, para uma caminhada cristã vitoriosa. Sei que é uma alegria estar com vocês aqui, viu, professores? Amém, Alan. E aqui também está conosco o nosso irmão Vissier, que é professor também, que tem aqui colaborado muito com essa lição. Queria que ele desse aí a introdução, falasse um pouquinho sobre esse início de lição, dessas considerações iniciais dessa aula, né? Amém, Jansen. Paz do Senhor, paz do Senhor Alain, a paz do Senhor a vocês que estão nos assistindo. É sempre uma alegria imensa poder estar com vocês, compartilhando um pouquinho dessa lição dos jovens, uma lição que eu tenho gostado muito, né? E que nos motiva a estudar, porque quem aqui não deseja ter uma caminhada cristã vitoriosa, não é verdade? E estamos aprendendo bastante, Jansen, nesse trimestre, agora entrando na doutrina dos apóstolos, né? Eu me lembro que há poucas lições atrás estávamos estudando a respeito da doutrina de Cristo, e agora vamos aprofundar um pouquinho daquele tema que foi iniciado lá na lição 7, né? Da autoridade de Jesus, que é delegada para nós, né? E nesse ponto específico, aos apóstolos, como é que isso foi feito na igreja primitiva, né? O que isso nos ensina hoje, e é uma lição que tem bastante a nos ensinar, né? Os objetivos da nossa lição é, primeiro, compreender que o ensino dos apóstolos era um ensino prático, né? Nada muito teórico, mas prático, ou seja, era vivido pela igreja e não apenas ensinado. Também conscientizar que a doutrina suscita o amor. O amor, ele é um dos temas bases, né, que nos direciona e nos revela a Deus. Então, o crente que não conhece o amor, né, como diz o apóstolo João, ainda não conhece a Deus, precisa conhecer o amor. E também saber que tudo isso que nós aprendemos de Jesus gera em nós o desejo de servir, né? Então, vai ser uma lição muito proveitosa, queridos professores. Eu acho que todos os alunos vão sair aí recompensados com o conhecimento da palavra de Deus. E muito bem, né? Então vamos iniciar esse conteúdo maravilhoso, que é essa lição de número 9, e como já falamos aqui, é a doutrina dos apóstolos. E aí, já vou chamar o irmão Alan para essa conversa. Alan, a gente tem como texto principal um texto que está em Éfeso, uma carta muito forte, uma carta muito prática, lá no capítulo 2, versículo 20, que diz: edificando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Texto forte, texto poderoso, e aí eu queria lhe trazer para esse ponto 1 da lição, que aí a gente vai entender especificamente o que é os apóstolos, o ensino dos apóstolos era bem prático, mas o que são os apóstolos? Hoje em dia a gente até ouve aí pessoas falando que são apóstolos, né? Eu queria entender, Alan, qual é a sua visão, o que você aprendeu com essa lição sobre o que são os apóstolos? Muito bem, professor Jansen. Deixa eu só falar algo aqui em relação ao texto principal. Esse termo é bem interessante aqui, né? A questão da pedra da esquina. Eu acho que vai ser até uma questão aí para a gente poder iniciar essa lição aí no próximo domingo, junto com os nossos alunos, trazendo essa informação aqui, né? Como você disse no texto principal, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Como você disse, uma carta bem interessante, carta escrita aos Efésios pelo apóstolo Paulo,
Mas eu trago esse destaque aqui, pedra de esquina. Só trazer uma informação sobre isso aqui, queridos professores, professor Jussier, professor Jansen, os irmãos que nos acompanham. Olha só, a pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. E o que é que nós entendemos, né? Professor Jussier, professor Jansen, queridos irmãos que nos acompanham, é que, como disse o professor Jussier, Deus nos dá essa autoridade, ele delega essa autoridade, a autoridade que nos habilita, e ele habilitou essa autoridade aos apóstolos para nos transmitir os ensinos da palavra de Deus, né? Não existe, até para a gente trazer essa informação aqui, querido professor Jansen e professor Jussier, temos muitos jovens recém-saídos aí do catolicismo, né? Da religião católica, né? E é bom a gente deixar eles a par dessa questão aí de que não tinha autoridade em si mesmos, mas a autoridade que vinha dos apóstolos era porque a sua palavra, aquilo que eles praticavam, aquilo que eles escreveram, estava baseado exatamente nessa pedra de esquina, pedra angular, ela que dá para a gente poder fazer a fundamentação do ensino, né? Daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Traz aí a questão do termo do latim apóstolos, que significa mensageiro, e também o enviado. Traz essa ênfase aí, querido professor Jussier Jansen, que o segredo não está aqui naquele que é enviado, mas naquele que envia, né? Para trazer essa informação tão interessante aqui. E só sobre isso aqui, a gente já tem bastante coisa para falar no início da nossa lição no domingo, né, professores? Com certeza. E o mais interessante é que todo mensageiro tem que ter uma mensagem. E todo enviado foi enviado por alguém. E por isso mostra uma praticidade, né, Alan? Mostra uma praticidade dessa doutrina dos apóstolos. E até eu queria introduzir agora nosso irmão Jussier para a gente falar justamente do que é, então, essa doutrina dos apóstolos, a forma prática e como ela se desenvolveu, desde do momento em que eles foram enviados, do momento onde o termo apóstolo foi evidenciado, e a comparação com os dias de hoje, né? O que a gente aproveita, a gente vive ainda sobre esse direcionamento dessa doutrina dos apóstolos? Um tópico muito interessante, né? Até complementando aí o que a Alan já disse, eu estava lendo a lição, os professores, e vi essa questão da pedra angular, né? Da pedra de esquina, e que nos traz essa premissa de que tudo que nós fazemos antes tem que estar alinhado ao grau, ao ângulo que o Senhor determinou, né? Então, a pedra de esquina, ela faz isso, ela alinha e dá a medição de todas as demais paredes da construção. Então, foi o objetivo de Jesus, quando ele comissionou os apóstolos a difundir, a revelar o evangelho, né, a transmitir o evangelho como mensageiros. Nesse primeiro subtópico aqui do tópico 1, uma informação interessante, né, que a gente tem que relembrar para entender o conceito, é que o apóstolo, né, o conceito do apóstolo, da palavra, do termo, ele é um pouco restrito, ele é mensageiro. Mas quando a gente vai ler a função e o exercício dos apóstolos de Jesus, nós vamos ver que a função deles transcendia isso, né? Não era apenas um mensageiro, era um enviado. E isso me trouxe à memória, Alan Jansen, que quando a gente vai falar por alguém, não necessariamente nós estamos representando alguém, né? E assim hoje conosco, quando vamos fazer o evangelismo, por exemplo, porque a gente vai falar de Jesus, mas não vamos apenas falar de Jesus. Nós fomos enviados por Jesus para representá-lo diante da sociedade, né? E nos lembra que essa mensagem, ela tem que ser prática. Não é apenas aquilo que sai da minha boca, mas é o que eu vivo. É aquilo que eu mostro com o meu testemunho de vida, né? Então, os apóstolos, eles tanto ensinaram aquilo que Jesus determinou que fosse ensinado a respeito do seu evangelho, como eles também viveram o evangelho na prática, né? Disseminaram o amor, é o segundo tópico que nós vamos
tratar, mas já introduzindo um pouquinho, eles conseguiram viver, experimentar, né, e mostrar o testemunho de vida daquele que aprendeu com o mestre. Né? Então, o apóstolo de Jesus, ele é mais do que simplesmente um mensageiro. E a questão da praticidade, que Jansen nos pediu para falar aqui um pouquinho, né? A questão da prática é porque a gente vê que todo o evangelho que foi ensinado através dos apóstolos, ele tinha um efeito imediato na igreja. Era ensinado e a igreja vivia, né? A gente vê em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva vivendo momentos assim extraordinários de comunhão, de generosidade, de cuidado, né, uns com os outros. E essa prática que a gente tem que absorver e que nós devemos esperar da pregação do Evangelho. Né? Hoje, se nós estamos pregando o Evangelho, não estamos vendo a prática da igreja no Evangelho, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a mensagem ela tem que acompanhar frutos, ela tem que acompanhar a obra. Né? Não é que a obra vá produzir algum fruto de salvação, não, porque o Senhor já conquistou isso na cruz do Calvário por nós. Mas é natural que aquele que conhece ao Senhor, que ama ao Senhor e que entende o seu amor, né, haja com o mesmo sentimento, com o mesmo ânimo que Jesus tinha, né, de ajudar o próximo, de ser misericordioso, de ser generoso. Então, a praticidade da doutrina dos apóstolos, Jansen Alain, está nisso. Né? Meu ponto de vista aqui o ensino do apóstolo, né, não apenas como mensageiro, mas como alguém que vive o evangelho, ele produz essa prática na igreja, né? E a gente precisa viver isso, assim como a igreja primitiva viveu, né? A nossa lição também fala isso, nosso comentário colocou que a igreja primitiva, ela é o nosso maior referencial, né? Se nós queremos ser uma igreja verdadeira, genuína, nós precisamos viver e seguir o exemplo da igreja que foi fundada pelos apóstolos. Então, muito bem, Lucia. Essa palavra que você passou agora faz muito sentido porque fala da praticidade. E a gente entender que o evangelho, ele não é só uma pregação, não é só você falar. Você deve falar, viver, e aí por isso que a gente fala que é a doutrina dos apóstolos. Porque eles não só falaram, mas eles ensinaram e mostraram na prática aqueles que deram ouvido às palavras e queriam seguir, né? Como eles poderiam viver aquela vida que estava sendo ensinada a partir daquelas pregações, daquela mensagem que eles estavam trazendo para cada cidade, para cada local que eles foram evangelizar, eles foram apresentar o evangelho. Então, muito bem, você, professor, que está nos ouvindo até o então, que você está entendendo um pouco mais sobre essa lição, deixe o seu like, deixa algum comentário, caso você queira dar um elogio, fazer alguma pergunta. A gente tem uma equipe que está disposta a estar sempre acompanhando e compartilhe com aquele irmão que talvez não conheça ainda essa oportunidade para melhorar e otimizar a aula, ou até mesmo com aquele aluno que você sabe que tem interesse, que busca crescer mais dentro do conhecimento, tanto na escola dominical, mas como da palavra como um todo. Então, faça essa divulgação, divulgue essa plataforma, esse nosso podcast, que com certeza vai ser bênção para todos. E vamos avançar. Eu queria trazer a Alan aqui para a gente falar sobre o tópico 2. O tópico 2 fala sobre o amor. E quando a gente fala de amor, né, Alan, a gente vê que no mundo de hoje, a gente vê muita gente banalizando a palavra amor. Eu amo chocolate, eu amo isso, eu amo aquilo outro. E aí eu queria trazer você para essa reflexão sobre essa doutrina que suscita amor, que gera amor. O amor, ele é a base da doutrina de Cristo. Como é que você tem aí como é que você vê essa questão do amor na doutrina dos apóstolos? Interessante, Jansen, a gente começar esse segundo ponto aqui, a doutrina suscita amor. Eu acho que conversando também com os nossos jovens, né? Fazendo essa mesma pergunta que você me fez aí, Jansen, fazer essa pergunta para os nossos jovens no próximo domingo, né? Iniciar o tópico fazendo essa pergunta mesmo. Para você, o que é amor? Eu acho que até é um dos subsídios aqui, né? Fazer os nossos jovens pensar um pouquinho sobre isso aí, né? Como é que tem sido a questão do amor no ano de 2024, né? Depois de toda essa mensagem falada por Jesus Cristo, registrada pelos apóstolos, né? Deixa eu só trazer algo interessante aqui, que a humildade dos apóstolos, tá? Você falou no início, Jansen, como é que eu vi a questão aí dos apóstolos atuais, né? Pessoas que se intitulam apóstolos, né? Mas Paulo escrevendo
iniciando aos Romanos, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Pedro, né? 1 Pedro 1:1. Apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Isso fala um pouquinho também de pessoas que eram constrangidas por esse amor, né? Jesus, ele veio, se apresentou a esses homens, transformou a história desses homens aqui, falou de amor, e de forma nenhuma eles deixariam de escrever a respeito disso, né? E a gente vai estudar um pouquinho aqui a respeito do o amor na doutrina de Pedro, o amor na doutrina de João, e eu trago um destaque aqui para o capítulo 4 de João aí, né, da primeira epístola de João aí, capítulo 4. Até a tarefa aí para os nossos alunos ler esse capítulo inteiro aí, que realmente nos constrange, e também o amor na doutrina de Paulo. Homens que foram impactados pelo poder de Deus, em especial o apóstolo Paulo, que não chegou a andar com Jesus, vamos dizer assim, mas teve também um encontro com ele, teve a sua vida mudada, pôde sentir a misericórdia do Senhor, o amor de Deus, e teve a sua vida transformada por esse amor. E nós precisamos viver esse amor, né? Aquilo que está registrado na palavra de Deus como doutrina, nós precisamos praticar isso. É, é o resumo da nossa lição hoje aqui. É esse encontro de homens com Deus. Deus permite e habilita, diante da sua autoridade, escrever isso, deixar registrado, para que nós viéssemos também praticar esse amor, né, professor Jansen? Perfeito. Alan, um ponto que você falou bem interessante. Você falou justamente de questionar isso para os jovens, questionar isso em sala de aula, porque o interessante é que a gente está vendo nessa lição a figura de três pessoas: Pedro, João e Paulo. São pessoas que, quando a gente lê as escrituras, elas mostram comportamentos diferentes, temperamentos diferentes, mas todos eles tiveram um encontro com Deus e aprenderam dele e entenderam que a vida deveria ser guiada não mais pelo que eles tinham de comportamento, sobre entendimento, mas sim pelo evangelho que eles tinham conhecido e agora deveriam replicar. E aí eu já chamo de CIE. Aqui a gente vê Pedro, vê João, vê Paulo, e aí os três são relacionados ao amor. Pedro, ele foi questionado por Jesus quanto a isso, né? Pedro, tu me amas? João era conhecido como um discípulo, o apóstolo do amor. E Paulo, ele pregava e mostrava amor em todas as suas atitudes. Qual relação você falaria sobre esse tópico 2 de uma forma geral, apresentando essa individualidade entre cada uma dessas três figuras que foram apresentadas? Amém. Olha, ao meu ver, é o tópico talvez o mais relevante da nossa lição, porque ele sintetiza toda a mensagem bíblica, né, para nós. O amor, ele é de longe o tema mais superior, né, em relação à virtude, em relação à importância que Deus dá. E na prática, eu sou até suspeito de falar, porque eu sou apaixonado por 1 João 4, né, já tive a oportunidade de ler, refletir e ensinar diversas vezes a respeito disso. E quando eu era jovem, aqueles professores, eu tive um momento de vida, sabe aquele tempo, dizer assim, eu era um antes e eu fui um depois. Então, eu me lembro que na minha juventude, nós tínhamos um grupo de estudo de jovens da igreja, né? E a gente se reunia, assim, 5, 6 jovens, eram todos rapazes, a gente saía da escola e se reunia na casa de um e passava ali uma boa parte da tarde lendo a Bíblia e refletindo. E a gente passou um período meditando a respeito do amor e foi um divisor de águas na minha visão para com Deus, né? E justamente nesse texto de 1 João. Então, por que os apóstolos todos convergem na doutrina do amor? Né? Porque é o tema principal. A palavra de Deus associa a quem ama a alcançar a perfeição. Né? Jesus diz isso em Mateus 7. Diz, olha, quando você ama o seu inimigo, quando você bendiz quem lhe maldiz, quando você faz bem a quem lhe maltrata, né? Você é perfeito como o vosso Pai é perfeito. Não que nós alcancemos nesse amor a perfeição de santidade,
mas alcançamos o propósito que Deus quer em nós. 1 João 4 diz isso, ele diz assim, olha, vocês têm que amar assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? Então, é muito necessário, querido professor, que o aluno entenda o que é amor. Não naquela divisão, sabe, que a gente faz didática, amor ágape, amor eros, etc. Não. Amor no sentido de ação, de atitude, né? E de como Cristo se moveu em amor por nós e como nós devemos nos mover em favor do próximo, né? Diferenciar o amor do egoísmo, né? Que são antagônicos, e fazer entender que amar é fazer o bem do próximo, é fazer o bem ao próximo, né? Priorizar o bem do próximo em detrimento do nosso próprio interesse, né? É um amor sacrificial, não é um amor que espera nada em troca, que quer nenhuma recompensa. Então, Deus, ele quer que nós entendamos isso, porque João vai dizer, se nós não amarmos dessa forma, nós sequer conhecemos a Deus. Então, isso é muito sério, né? É muito sério, porque há muitas pessoas na igreja, há muitos jovens que ainda não sabem o que é o amor. Eles acham que é um sentimento, eles acham que é, né, alguma coisa que faz cosquinha no coração, que tira o fôlego. Não, amor é uma escolha, é uma decisão. Então, a palavra de Deus nos ensina isso. Cada um dos apóstolos tem a sua visão, a sua ensino a respeito disso, né? Pedro fala a respeito dessa questão, tem essa experiência com Jesus. Eu até brinco com minhas filhas, né? Eu chego em casa, às vezes ela diz assim, papai, te amo. Eu disse, então me obedece. O que Pedro disse, e é isso que Jesus Tem que ter quer de nós, referência, né? né? Jesus, eu te amo. Aí Jesus diz lá de cima, então me obedece, né? Faz as minhas palavras, faz o que eu te ensinei, né? Então Pedro nos ensina isso, né? João vai falar profundamente a respeito de como Deus entregou seu filho, como Jesus nos amou e como nós devemos amar uns aos outros, né? E que Deus é amor, a sua própria essência é formada de amor. E o apóstolo Paulo vai mostrar, né, inclusive em relação aos dons espirituais, que não tem nenhum dom que seja maior do que o amor. Ou seja, até aquilo que transcende o que é natural, ou seja, é sobrenatural, ainda assim, isso não é tão importante e tão virtuoso quanto o amor. Então, os pontos de vista que o nosso comentarista colocou aqui foi de uma forma muito bem colocada, explicada, não é? E é, ao meu ver, aqueles professores, o tópico mais importante dessa lição, né? Amém. Deixa eu só colaborar aqui, Jansen, Com com o que o certeza. professor José está dizendo. E, irmãos, atentar e não deixar de ler com os seus alunos os versículos que estão aqui. Sim. 1 João 4, 10 e 11. Olha só que constrangedor, professor Jansen. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Que constrangimento, viu, professor Jansen? Perfeito, falando. O mais interessante é que isso mostra o que a gente vem falando nessa lição, a parte prática, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez uma ação. Ele deu seu filho. Então, se ele não ficou só em um discurso, como até Paulo, ele ensina a igreja de Coríntios lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, né? Ele fala que ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Então, tem muita gente que talvez não compreenda, torne de uma frase muito romântica sobre as palavras que envolvem amor, mas esquece que o amor tem que ser prático. E aí eu até pego uma referência de um irmão chamado Francisco, pastor aqui no Rio Grande do Norte, e uma vez ele conta uma história, até para a gente passar para o próximo ponto, que é bem interessante. Ele fala que um jovem muito empolgado com o relacionamento, ele escreve uma carta para namorada e diz: por você eu faço tudo. Eu subo no mais altos montes, eu escalo montanhas, eu atravesso cidades, eu faço tudo para te ver. Aí lá embaixo ele bota: observação, não vou te ver hoje porque está chovendo. Ou seja, todo o discurso dele era bonito, mas faltava prática. E aí a gente vê que isso é um ponto que faz a diferença na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eles não eram só discursos, eles tinham prática. Você via Pedro, João, Paulo e todos os outros apóstolos se doando para poder pregar esse evangelho. E aí a gente já está fazendo a ponte com o próximo tópico, que fala sobre o serviço.
E aqui, o nosso comentarista, Elias Torralvo, aqui logo lá no início, na parte lá do resumo da lição, ele falou que a igreja deve preservar o compromisso de manter e ensinar a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Deus. E como é esse compromisso? Ele não é um compromisso somente de falar ou de anunciar, colocar numa rede social, é de praticar, né? Então eu já chamo o Alan para esse ponto aqui. Como é, na sua visão, essa necessidade da gente ter um serviço, da gente exercer uma função para colaborar e expandir essa doutrina, levando a outras pessoas? O que você vê sobre isso, Alan? Olha só, Jansen, e Jesus, o pastor Torral, ele coloca aqui o primeiro ponto, né? Jesus, o servo por excelência. Ele traz aqui essa reflexão, que o Novo Testamento ele vem falando exatamente sobre isso. Isaías 53, de 1 a 12, diz que nas suas mais diferentes condições, Jesus veio também como o servo, né? Os textos do Antigo Testamento apontam para o caráter de servo de Jesus, que Jesus assumiria em seu ministério terreno com o propósito de atender aos necessitados, né? Isaías 6 e o 61, dos versículos 1 a 3. Então, Jesus, ora, se ele, né, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, se ele, o seu ministério está pautado nisso, de ser um servo, né, ser um servo de Deus, daquilo que Deus tem preparado para que ele viesse fazer aqui na Terra, claro, com um plano para a salvação, redenção de toda a humanidade, mas para atender aos necessitados, né? Então, o apóstolo Paulo, ele fundamentou a sua doutrina, né, a doutrina que ele escreveu, baseada, lembrando lá da pedra de esquina, né, professor Jansen e professor Jussier, pautada nisso, olhando para Jesus e observando que esse homem, apesar da sua grandeza, de ser Deus, mas que veio para servir ao necessitado, ao pobre, à viúva, isso ele lança esse fundamento na sua doutrina, a doutrina dos apóstolos, para que a gente viesse a ler na palavra de Deus, e ele escreveu diversas cartas falando sobre isso, né? Um dos maiores escritores aí do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, pautando exatamente isso. Como disse o professor Jussier aí, Pedro, tu me amas, né? Por 3 vezes, né? E você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Isso fala de prática, isso fala não somente de um discurso de amar, mas de praticar isso que eu, como você disse aí no exemplo aí desse pastor Francisco, né? Dessa carta aí que você mencionou aí, nós precisamos não somente em palavras, mas em atos, né? Com a nossa vida, em atitude, amar ao outro, né, mãe? Amar ao próximo, né, professor? Amém. E o interessante é que essa conexão que a gente fez lá no início para o amor e agora para o serviço, ela colabora com uma frase também que eu gosto muito de usar quando eu converso com jovens, e nisso eu já tive a oportunidade de falar sobre isso, tendo uma lição mesmo aqui na escola dominical, que é a gente só ama quem a gente conhece. E a gente serve com alegria quando a gente está servindo aquela pessoa que a gente ama. É bem diferente, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa, talvez que seja mais por obrigação. A gente faz sem muita vontade, a gente faz por fazer. Mas quando a gente ama, quando a gente conhece, quando a gente quer estar servindo e alegrando aquela pessoa, aquele ser que é Deus, a gente vai servir com alegria. E aí, no ponto 2 aqui dessa última parte, fala do serviço cristão na doutrina do apóstolo. E aí, você, o que você tem a dizer sobre isso? O que é esse serviço cristão dentro da doutrina dos apóstolos? Muito bem. O serviço cristão tem tudo a ver com a vida cristã prática, né? Jesus, ele veio para servir, ele disse, eu vim para servir, né? E eu estava, coincidentemente, eu estava passeando aqui para o trabalho com meu pai essa semana e a gente conversava ali a respeito daquelas pessoas que têm um chamado para fazer o serviço do Senhor, a obra do Senhor, né? E como algumas pessoas, elas são fracas ao ponto de ficar medindo recompensa ou salário quando são chamadas para fazer o serviço. E ele me dizia assim, eu não compreendo alguém que é chamado para fazer a obra do Senhor e fica medindo isso, porque a Bíblia é muito clara quando mostra a própria pessoa de Jesus servindo, né, lavando os pés,
dos seus discípulos, seus apóstolos, e ele diz assim, olha, quando a gente vai fazer a obra do Senhor, o nosso salário é o serviço, né? E quando a gente é promovido, a gente recebe mais serviço. Então, quem serve ao reino de Deus, né, está para trabalhar, para fazer cada vez mais e servir cada vez mais. A gente volta um pouquinho para o conceito do amor, Jans, e amar não é apenas querer o bem do próximo, porque eu posso querer o bem do próximo e não fazer nada, e ficar parado no meu lugar, mesmo querendo, né? Quantas coisas que a gente quer, mas não faz, né? Ah, eu quero ser mais organizado, eu quero ser mais disciplinado, eu quero acordar cedo e não consigo acordar cedo, né? Amar é uma decisão, é uma ação. Então, não tenho apenas que querer, eu tenho que me mover, né, para fazer o bem ao próximo. E aí, isso tem tudo a ver com o serviço cristão na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos eles serviram a igreja. A gente vê no livro de Atos como Pedro e os demais apóstolos se preocuparam com o serviço e organizaram a obra do Senhor para que todo mundo fosse visto, servido de forma justa, né? Lembrando das viúvas, dos órfãos e pregar simplesmente o evangelho, né? Olhando alguém que está passando fome e não servir um prato de comida e não se esforçar, se mover para suprir a necessidade do próximo, isso não é amor. Então, o ensinamento do amor ele está conectado com a sua prática. E aí, quando a gente fala daquilo que o Senhor entregou para os apóstolos, para que eles disseminassem, né, um evangelho verdadeiro, genuíno, vivido e testemunhado, foi para isso, para que as pessoas pudessem aprender e replicar nas suas ações, replicar na sua vida prática. Então, toda a generosidade, a misericórdia de Jesus para com os apóstolos, foi a misericórdia dos apóstolos para com a igreja e deve ser, né, de nós como igreja, a nossa prática, a nossa vida, o nosso testemunho, ele tem que acompanhar o que a gente aprende, né? Então, o tema da nossa lição, o tema geral é isso, é entender essa doutrina, aprender o que Deus quer de nós e praticá-la para ter uma vida cristã vitoriosa. A vitória não está numa recompensa financeira, numa recompensa social, né? No reconhecimento, não. A recompensa, né? A vitória cristã, a vitória em Cristo que nós temos, né? É agradar o Senhor, é fazer bem ao Senhor, que é que nós amamos de todo o nosso coração e queremos fazer o que Ele deseja, né? E servir o próximo, porque Ele nos chamou para isso, para amarmos uns aos outros, servir uns aos outros até que Ele volte, né? E fazendo isso, o apóstolo Paulo fala aos Efésios que quando nós estamos fundados e arraigados em amor, nós podemos compreender, né, com todos os santos, qual é a largura, a profundidade, o tamanho do amor de Cristo, né, que excede todo entendimento. E com isso vamos ser cheios da plenitude de Deus. Olha só, estar arraigado e fundado em amor nos leva a estar cheios da plenitude de Deus. E não é isso que nós desejamos? Né? Quando conhecemos a Deus e desejamos estar mais próximos do Senhor, ter intimidade com Deus, então a gente consegue isso estando arraigado e fundado em amor. Como? Praticando as boas obras, né? Fazendo o ID, ensinando, mas também vivendo, praticando, para que os homens olhem para a nossa vida e glorifiquem a Deus que está nos céus. Mateus 5, né? Sermão do Monte. Nós somos a luz do mundo. Amém? Glória a Deus. Muito bom esse seu comentário agora foi forte, acho que foi bem completo sobre o que a gente vem falando sobre aquele serviço. E pena que a gente já está se encaminhando para o fim, né, Alan? A gente já está aqui chegando no último tópico, e eu queria trazer, Alan, para essa conversa, Alan, pegando uma frase que o nosso comentarista, Elias Torralbo, ele colocou aqui, que eu acho muito forte, sobre o serviço na vida cristã, fazendo um comparativo para os dias de hoje. Ele diz aqui que, segundo a forma de pensar desse mundo, maior é o que é servido, aquele que está sentado à mesa, só lá recebendo. Entretanto, Jesus ensinou que no reino de Deus, maior é o que serve. Alan, o que você tem a dizer para encaminhar essa fase final aqui da nossa lição sobre esse comparativo? O que o mundo hoje vê, acredita e espera sobre servir e ser servido e o que Deus quer, porque o evangelho, a doutrina, fala de um jeito e o mundo aponta para hoje. Como é que o crente deve se comportar nessa dualidade do mundo? Algo interessante, professores, queridos irmãos que nos acompanham, e muitas vezes a gente diz que é a igreja que vai na contramão do mundo, né?
Eu acho que é o contrário, é o mundo que vem em relação à contramão aí daquilo que a igreja acredita, daquilo que a igreja vive, mais do que isso, aquilo que Deus quer que nós venhamos a viver. Se nós observarmos, professores, a questão do Sermão do Monte, o professor Jussi até comentou aí, ele vai trazer alguns pontos ali que para o mundo, professor Jansen, ele é muito difícil de entender, né? Chorai porque serão consolados, aquele que ama a justiça, enfim, vem um Sermão do Monte falando ali, todo o capítulo 5, né? Jesus vê a multidão, os senta ali, começa a explanar a respeito do sermão da montanha. Então, ele vem, como eu acabei de dizer, é um mundo que vem na contramão da igreja, porque a igreja ela está fundamentada naquilo que o Criador tem para as nossas vidas. Agora, é uma questão aí, professor Jansen e professor Jussier, é uma oportunidade que nós temos de quebrar essas barreiras, né? Porque as referências que os nossos adolescentes e jovens têm é do mundo corporativo, né? Do mundo empresarial. A referência que ele tem é do mundo, vamos dizer assim, o mundo militar, né? Onde, como você disse, né? Aquele que está à mesa que é o maior, mas que, na verdade, é aquele que tem o privilégio de dar é a melhor coisa do que receber. Esse sim é que é a verdadeira. Só para terminar a minha fala aqui, pelo menos no EBD em síntese de hoje, Uhum. professores, Filipenses capítulo 2 versículo 3 ele vem a trazer algo bem interessante aqui, o apóstolo Paulo. Ele vem falar que a gente precisa considerar o outro superior a nós. Imagine só que se eu olhar para o professor Jussier e dizer assim, pai, Jussier sabe mais do que eu. Se eu olho para o professor Jansen e olho para eles assim, diz, rapaz, Jansen, ele conhece mais do que eu, ele é o melhor professor do comentário do EBD em síntese. E se isso está no coração de vocês também, Jansen olha para mim, olha para Jussier, Jussier olha para Jansen, olha para Alan, vai ser algo muito especial, né? E é isso que a palavra de Deus tem para nós, né? O apóstolo Paulo ensinou também aos filipenses o outro superior a nós mesmos, né? E que venhamos a praticar, né? Não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês aqui. Amém. E aí, Luci, sobrou para você fazer aqui a conclusão, juntamente com a Alan. Acho que tudo que a gente falou aqui hoje foi uma lição que a gente passeou entre crer, amar e praticar, servir. E aí eu queria que você trouxesse essa conclusão para os nossos professores, para os nossos alunos e para todos que acompanham o EBD em Síntese Podcast sobre essa lição de hoje, que é a doutrina dos apóstolos. Próxima Amém. aula, a aula que eles forem preparar, elas vão ser baseadas em quê? Em relação a tudo isso que a gente ouviu. Amém. Eu acho que, como conclusão, a gente tem que lembrar do efeito, né? Do efeito desse amor e do efeito dessa prática. A passagem de 1 João 4, o apóstolo João diz assim, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É ação e reação. Muitas pessoas, Jansen e Alan, têm seus problemas, suas vidas, com desafios, com dificuldades, e às vezes até oram para que Deus mude determinada pessoa, né? Senhor, muda meu pai, muda minha mãe, ele é uma pessoa alcoólatra, ele é uma pessoa violenta, né? Minha mãe é uma pessoa relapsa, etc. Às vezes a gente tem esse tipo de desejo de orar para que Deus mude alguém. E uma conclusão que a gente pode ter a respeito dessa grande lição que é o amor e que é a prática do amor como igreja, né? É que da mesma forma como o amor de Deus nos constrangeu e nos transformou em pessoas melhores, a gente também consegue esse mesmo efeito quando nós amamos e praticamos o amor de Deus em nossa vida, né? Então, quando eu amo o meu filho, quando eu amo o meu pai, da forma como Cristo amou a igreja, ele vai em algum momento se constranger e vai me amar de volta. Da mesma forma como nós nos constrangemos e amamos o Senhor de volta. Da mesma forma como a gente olha para o amor de Deus e diz assim, como é que ele conseguiu me amar tanto, de uma intensidade tão, né, extraordinária, e hoje a minha vontade é servir a Cristo gratuitamente, simplesmente pelo que ele fez por mim. Da mesma forma, esse amor ele é vivido na terra e ele é replicado, né, na vida dos outros.
A conclusão que nós temos que ter disso é que a nossa vida cristã ela tem que ser de uma essência de amor tão pura e tão verdadeira que as nossas ações vão, né, gerar frutos na vida das pessoas e vão transformar as pessoas que estão ao nosso redor e elas vão enxergar Cristo e vão conhecer o mesmo amor que nós estamos conhecendo. Então, a conclusão da nossa lição é essa. Com base em quê? Com base na doutrina dos apóstolos. Jesus foi a pedra fundamental, né? Estabeleceu as bases da igreja, os apóstolos iniciaram a construção dessa igreja e nós estamos até hoje edificando essa igreja, até o dia que o Senhor vai nos buscar e nós vamos, né, completar nossa obra nas bodas do Cordeiro. Então, essa é a nossa conclusão, né? O que ela estava dizendo é exatamente isso, né? Quando a gente vai exercitando a humildade, né? Eu vou sendo humilde, entendendo que Alan é melhor do que eu, que Jansen é melhor do que eu, e vice-versa, quando vocês têm o mesmo entendimento, aí há um respeito mútuo, há um sentimento agradável, porque a gente está imitando Jesus Cristo, né? Estamos sendo reflexo do caráter de Cristo aqui na Terra, né? Praticamente sendo a expressão do reino, né? Jesus, quando ele ensinou aquela oração do Pai Nosso, ele disse, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus aqui na terra, com a mesma intensidade, com a mesma autoridade que Deus manda no céu, nós somos o reflexo do reino de Deus aqui na terra. E é isso que ele deseja para nossas vidas, é isso que nós vamos conseguir exercer e praticar quando nós aprendemos e colocamos em prática a doutrina bíblica cristã, a doutrina dos apóstolos. Amém, maravilha. E é um aprendizado lindo que a gente não deve levar somente para uma aula na escola dominical, mas deve trazer para a nossa vida, para que a gente possa internalizar, praticar e viver conforme esses ensinamentos. Eu quero já dizer que chegamos na fase final, já estamos aqui nos despedindo, mas dizer que esse trabalho do DEMEC é um trabalho de edificação e que você, professor, deve curtir, assistir de novo, compartilhar, mas principalmente entender que essa aula, essas aulas que estão sendo postadas são para a edificação do reino. Então, deixe seu comentário. Se tiver alguma dica de melhoria, também pode comentar, pode escrever aqui para a gente. E queria também dizer que estamos aqui aprendendo juntos, esse mesmo espírito de unidade e também considerando cada um igual ou superior a nós, para que a gente possa aprender um com o outro, né? Então, Alan, tem alguma coisa a dizer, alguma despedida, alguma palavra para os nossos irmãos? Porque a hora já está no minutinho final. Deixa eu só falar o versículo todo aqui, Filipenses encerrar. Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Filipenses 2, 3. Amém? Com esse versículo aqui, eu encerro e quero convidar você a deixar aí o curtir, o comentar. E, se Deus quiser, próxima semana estarmos juntos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa foi a aula de número 9, uma aula muito edificante. Estamos aqui já preparando as próximas aulas. Fiquem na paz. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Pai do Senhor, queridos.